meus irmãos, respondendo sinceramente, será que nós temos vergonha do Evangelho? Calma. Não se afobe em afirmar muito rapidamente que não. Eu não me envergonho do Evangelho. Pense primeiro, será que há razões para nós termos vergonha do Evangelho? E pense também comigo e permita-me questionar se você de fato não se envergonha do Evangelho. Por que você não se envergonha dele? Essa é uma pergunta muito interessante que nós devemos fazer. Por que nós não nos envergonharíamos do Evangelho? E novamente, tenha calma. Não se afobe a dar razões erradas, porque razões erradas manifestam o não entendimento do Evangelho. E o não entendimento do Evangelho, sendo que crer no Evangelho depende da nossa salvação, é algo sério. Vejamos então algumas razões que podem nos envergonhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e por que nós não deveríamos nos envergonhar. Vamos ver a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 14, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, no que depender de mim, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça que vem de Deus, pela fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós nesta manhã. Tem compaixão de nós nesta manhã, Senhor. Tem compaixão de mim e não permita que eu seja um ruído na comunicação do Teu Evangelho. Usa-me, Senhor, como Tu já usou até mesmo um jumento, para que a Tua palavra possa ser ensinada àqueles que se dizem sábios e profetas. É a Tua palavra, Senhor. E pedimos que neste momento, nesta manhã, Tu honre ela em nosso meio. E através do poder do Teu Santo Espírito, nossos corações sejam dilatados para recebê-la. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Torna, Senhor, a atenção, as mentes da Tua igreja, de todos aqueles que ouvirem esta palavra, atentas às Tuas Escrituras sagradas. E glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Esse é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na introdução da carta, nós vimos Paulo expondo quem ele era, expondo a sua vocação apostólica e algumas importantes informações a respeito do Evangelho. E o que ele diz que é o Evangelho de Deus, prometido em santas Escrituras, acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus que veio em sua natureza humana como descendente de Davi e foi confirmado com poder como Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Na sequência, nós vimos que Paulo falou um pouco sobre si e o seu chamado para levar o Evangelho aos gentios, entre os quais estavam também os romanos. E aos romanos, ele dá graças a Deus pela fé que esses homens tinham. Nas últimas mensagens, nós vimos Paulo falando sobre as suas constantes orações e o seu desejo de visitar os romanos, a igreja em Roma, com o intuito de ter uma comunhão santa com eles, compartilhando dons com esses irmãos.
E depois nós vimos que Paulo foi impedido muitas vezes de ir a Roma, onde nós aprendemos que os nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Mas ele diz que no que dependesse dele, ele estava pronto para ir. Por fim, nós vimos que como ele, todos nós somos devedores primeiramente de Deus e somos devedores de todos os homens. Por quê? Porque todos os homens estão perecendo. E porque Deus, Ele nos concedeu algo que nós devemos compartilhar com todos. E este algo é o Evangelho. Nós chegamos então aqui no versículo 16 e 17, onde está a proposição da carta de Paulo aos Romanos, onde está o tema desta carta. Paulo ele afirmou algumas coisas que nós usaremos como base para as próximas mensagens, e nós vamos ficar nesses versos algumas mensagens. Nós estudaremos os versos 16 e 17 exaustivamente, calmamente, debaixo da graça e da luz do Espírito Santo de Deus, porque esses versos resumem tudo que Paulo escreveu ao longo da carta. Todo o desenvolvimento da carta é a partir desses dois versos. É a proposição de Paulo. Eles são tão significativos, meus irmãos, que eu creio que se nós apresentássemos 1000 mensagens a respeito desses dois versos, nós não esgotaríamos tamanha riqueza revelada em tão poucas palavras. E que o Espírito Santo nos auxilie a entender isto. Nesses versos, Paulo enumerou os grandes temas de toda a Escritura. Veja o que nós temos aqui: Evangelho, poder de Deus, salvação, crer, a dobradinha judeu-gentil, revelação, como revelada, escrito, justiça de Deus, fé, conforme está escrito, e viverá. Não é sem motivo, pois, que nós demoraremos nesta passagem. Hoje, meus irmãos, nós meditaremos brevemente sobre as razões para nós não nos envergonharmos do Evangelho. Nós veremos razões verdadeiras que podem nos levar à vergonha, razões falsas que podem nos levar à vergonha e razões falsas pelas quais nós dizemos que não nos envergonhamos. E essas demonstram a nossa falta de conhecimento da obra de Deus. E entender isso é importante, pois nós estamos tratando do conhecimento daquilo que nós devemos crer para a nossa salvação. Uma coisa também muito importante é que nós encontramos aqui uma conexão muito próxima, muito íntima, tanto com Paulo quanto com os destinatários da carta, os romanos. Por quê? Porque ele escreveu tais coisas, porque os seus leitores, a igreja de Roma, eles seriam tentados, assim como ele foi, assim como nós somos tentados, a nos envergonharmos da boa nova mais importante, mais amorosa, mais graciosa, que jamais foi proclamada nessa terra. Então vejamos em primeiro lugar esses dois preciosos versos, que é o foco, o 16 e o 17, apesar de nós termos lido um pouco mais, que descrevem uma fonte de infinita graça. Note o seguinte, eles são parte de uma sequência lógica do argumento apostólico. Está diante de nós, meus irmãos, uma série de pois, talvez na sua tradução bíblica, ou porquês. E eles são usados como conjunções explicativas. E são usadas para encadear de uma maneira muito suave, muito natural, a transição de grandes e fundamentais doutrinas. Elas vão se encaixando como elos de uma corrente sagrada. Cada oração destas 5 frases, dos versos 14 ao 18, estão unidos por essas conjunções que conduzem essa explicação. Meus irmãos, até uma criança deve entender o que está escrito aqui. E as crianças são muito conhecidas, né, pelo seu uso do porquê. Por quê? Não, faz isso. Por quê? Faz aquele outro. Por quê? É porque que não acaba mais. E Paulo utiliza essas conjunções explicativas como uma resposta a uma indagação.
Vamos lá, vamos esclarecer porque eu deixei tudo no abstrato, vamos botar no objetivo agora. Verso 14, observe. Paulo afirma ser devedor de todo o mundo, gregos e bárbaros, e de todo tipo de pessoa, sábios e ignorantes. E no verso 15 ele afirma estar pronto para anunciar o evangelho a todas essas pessoas, inclusive aos romanos. Por quê? Ele responde no verso 16, porque ele não se envergonha do evangelho. Por que ele não se envergonha do evangelho? Ele continua, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, judeus e gregos. Por quê? Ele responde no verso 17, porque no evangelho é revelada a justiça que vem de Deus. E essa justiça, ela vem pela fé, através da fé. Mas por que alguém teria necessidade desta salvação? Ou por que alguém teria necessidade desta justiça? Ele responde no verso 18, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Tudo encadeado. E aí, a partir do verso 18, Paulo vai descrever o porquê que todos estão condenados. E ele vai detalhar isso até o capítulo 3. Vejamos o tema da carta. E, meus irmãos, vocês perceberam o encadeamento das ideias de Paulo? Como fica tudo suave, como ele deixou explicadinho. Notaram o nosso interesse nestas coisas? Veja, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem nele. Por quê? Porque no evangelho é revelada a justiça que vem de Deus em Cristo Jesus. E porque todos pecaram. Opa, está falando com a gente. Porque todos pecaram, isso inclui cada um de nós. E deve interessar a todas as pessoas em todos os tempos, assim como interessava aos crentes em Roma, interessa aos crentes hoje na nossa cidade. Esse é o tema da carta, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de Deus. E o resumo do tema da carta. Veja, nesses 2 versos nós encontramos, como eu falei, o resumo de tudo aquilo que Paulo escreveu aos romanos. Esse era o resumo, a carta de Paulo aos Romanos, era o resumo da sua pregação. E aqui está a gloriosa proposição, o tema que em toda a carta Paulo vai desenvolver. Toda a carta ele está desenvolvendo esses 2 versos. Observe, ele queria ir a Roma, mas ele não podia ir a Roma, porque ele não teve oportunidade disso. Nós vimos que ele era mal visto em Roma e em todo o império, que ele era caluniado, e por isso ele enviou esta carta para se apresentar. E como que ele resolveu se apresentar? Ele resolveu se apresentar por meio daquilo que ele cria. E o que é que ele cria? Ele cria no puro evangelho de Jesus Cristo. E se Paulo pudesse estar em Roma, ele estaria pregando. Como ele não pôde estar em Roma, ele escreveu. Caso Paulo estivesse em Roma, esses seriam os tópicos do que ele pregaria. Toda a carta. Meus irmãos, a gente viu, eu comentei isso, nós temos aquilo que se acostumou a chamar de Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Na realidade, o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, Marcos ou João. Ali nós temos os fatos do Evangelho, os fatos que nós devemos crer. Mas há uma concordância entre todos os comentaristas que em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, está o Evangelho mais puro, sistematizado, a doutrina, a explicação de tudo. Daqueles fatos que ocorreram. De tal maneira, meus irmãos, que toda a carta de Paulo aos Romanos, todo o escrito de Romanos é evangelho. Cada verso aqui é evangelho. E assim, eu entendo que cada verso de Paulo é um resumo, um sumário, um esboço daquilo que seria sua pregação, caso estivesse em Roma.
Se ele estivesse lá, ele estaria pregando essas coisas. Como não pôde estar, ele escreveu. Mas como ele escreveu, ele não poderia falar tudo o que ele falaria lá. Ele resume. E esse resumo dos 16 capítulos de Romanos, Paulo resume nesses 2 versos que nós vamos estudar. Por isso é indispensável que nós compreendamos essas coisas, compreendamos muito seriamente esses 2 versos, porque a partir disso nós vamos poder entender toda a carta, também com suavidade, com tranquilidade, sem nos assustarmos com algumas ideias, alguns termos, algumas expressões. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo poderia envergonhar-se do Evangelho? Vejamos o que ele quis dizer. Ele escreve o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho. Ao dizer isso, o apóstolo ele está usando uma figura de linguagem que nós até utilizamos, mas o nome soa estranho para nós. Litotes. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. É uma figura de linguagem. O Lloyd Jones foi o que melhor sintetizou o que significa isso, melhor até que dicionário. Ele diz o seguinte: é uma afirmação feita de forma de uma negação de uma afirmação contrária. Ai, meu Deus do céu. Uma afirmação feita na forma de negação de uma afirmação contrária. Está no campo das ideias, está abstrato, está difícil. Vamos deixar isso objetivo com exemplos. Alguns exemplos podem nos ilustrar isso muito bem. Alguém diz assim: João não é bonito. O que ele quer dizer? Que João é feio. É isso que ele quer dizer. Mas se ele chega e diz: pô, João é feio, fica feio para ele. Então ele diz: João não é bonito. Ou então, tal objeto não foi caro. O que nós queremos dizer? Não, foi caro sim, mas valia o preço. E como valia, então não foi caro. Ou então pode ser dito assim: Pedro não é bobo. O que está sendo dito nessa frase? Está sendo dito que Pedro é inteligente. Ou seja, quando Paulo diz que não tem vergonha, o que ele está dizendo na realidade é que ele tem honra e orgulho do Evangelho. É isso que ele está dizendo. Mas aí você pode me perguntar: peraí, pastor, mas nós podemos ter orgulho de alguma coisa? Orgulho não é pecado? Você não vive falando que orgulho é pecado e é o pior dos pecados, é a raiz do pecado, né, de todos os outros pecados? Vamos deixar Paulo falar um pouquinho mais em outro lugar, lá na carta aos Gálatas. E lá ele fala a mesma coisa, mas de forma positiva. Ele diz o seguinte: mas longe de mim orgulhar-me. Orgulho não é legal. Longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma exclusão. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, o Evangelho verdadeiro é o Evangelho da cruz. E a cruz de Cristo é o centro do Evangelho. De tal maneira que a mensagem do Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação. E isso é a única coisa que todos nós podemos nos orgulhar ou nos gloriarmos. Todo o resto é palha. Todo o resto é lixo. Como Paulo escreve, esterco. Mas nesta verdade, nesta boa nova, nós podemos sim nos orgulhar. E é isso que Paulo estava falando. Mas quais os motivos poderiam levá-lo a se envergonhar? Note o seguinte: Paulo aqui ele não está fingindo humildade quando ele diz isso. Sabe aquela falsa humildade? Não me envergonho do Evangelho, mas eu queria dizer que eu me envergonho muito. Paulo era um apóstolo, o grande apóstolo, e Paulo não está escrevendo uma carta por ele mesmo, ele está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então as palavras não são jogadas ao vento. Por que ele falou dessa maneira? Ele falou dessa maneira porque havia muitos que se envergonhavam do Evangelho. Assim como há hoje muitos que se envergonham do Evangelho. O próprio Timóteo se envergonhou do Evangelho. Paulo escreve para ele o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Até Timóteo foi tentado e vacilou. Se vocês lerem as 2 cartas, vocês vão ver Paulo instigando ele: olha, honra o teu chamado, tal.
Todos nós, meus irmãos, nós somos tentados a termos vergonha. E todos nós sentimos algum desconforto com o Evangelho. E se nós dissermos que não, nós estamos mentindo. Vejamos as razões para essa tentação. E nós vamos espelhar as nossas tentações naquilo que Paulo passou. Porque nós estamos olhando a palavra de Deus. Por que o Evangelho, então, seria motivo de vergonha? Primeira coisa, Jesus como pedra de tropeço. Jesus é pedra de tropeço, irmãos. Paulo ele diz que o Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Portanto, o Evangelho era ridicularizado em todo o mundo. E ninguém quer ser associado a alguma coisa que é ridículo. Se bem que em nossos dias tem umas pessoas que se associam ao ridículo com orgulho, né? Mas aquelas não acham o ridículo ridículo. Né? Elas olham para aquelas coisas inenarráveis e acham que aquilo é motivo de orgulho. Mas você não quer ser associado com alguma coisa que vai te levar a ser ridicularizado. Isso é normal do ser humano. E qual a razão disso, irmãos? Jesus Cristo é a principal razão. A pedra de tropeço. Ele tem sido. Ele, o nosso Senhor, que é a dádiva do Evangelho, que é o assunto do Evangelho. Jesus Cristo, que é o nosso objeto de amor e de adoração e de espanto. Esse mesmo Jesus, ele é ridicularizado pelo mundo. E nós corremos o risco de nos envergonharmos dele. Olha para Jesus, irmão. Agora falando como um homem natural, como Paulo diz, estou falando como um homem. Olha para Jesus, um homem pobre, nascido num estábulo. Ele era um carpinteiro, um artesão, talvez um artesão de madeira, um artesão de outra coisa. A palavra correta é artesão, mas vamos lá, ele era um carpinteiro com uma vida totalmente insignificante e desconhecida até cerca dos 30 anos, ninguém sabe. Que foi vivida num desprezível vilarejo, lá no Oriente. Longe, nem sei se é para esse lado. Depois dos 30 anos, ele passou a ser um pregador de rua. Quem é que quer se associar hoje com um pregador de rua? Era isso que Jesus era, um pregador de rua. Andando principalmente com quem? Com pobres, com cobradores de impostos, com prostitutas, com ladrões, com leprosos, enfim, com pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Era também um fazedor de milagres. E observem, esses milagres eram sinais de que ele era filho de Deus, mas esses milagres não convenceram os homens naquela época. E esses sinais até hoje são desacreditados e zombados pelo mundo. Esse homem simples e humilde, ele afirmava nada mais, nada menos do que ser o Filho de Deus. E ainda assim foi traído, foi abandonado, foi preso, foi espancado, foi humilhado e foi morto numa cruz. O Evangelho afirma que esse homem simples ressuscitou. E não apenas ressuscitou, mas possui hoje todo o poder e toda a glória no céu e na terra. Mas o que nós vemos? Ele não aparece nas convenções da ONU. Ele não vai dar pitaco nas convenções da OTAN. Nas convenções do comércio mundial. E, portanto, ninguém o vê. E, portanto, ninguém crê nele. Ora, meus irmãos, nós temos que concordar com uma coisa. Sem fé, é evidente que o testemunho do Evangelho humilha e envergonha aqueles que o defendem. Por quê? Porque é loucura. Aquilo que nós morremos, a razão daquilo que nós morremos e morreríamos 1000 vezes, é loucura para o mundo. Filho de Deus, Salvador do mundo, um carpinteiro morto há mais de 2000 anos, se é que existiu, que nasceu de uma virgem, ressuscitado. Espera aí, um homem ressuscita? Cadê ele?
Cadê a sua justiça? Cadê a sua bondade? Cadê o seu poder? Essas são as perguntas que vêm do mundo para nós. Eu mandei para os irmãos a imagem daquele grafite que foi feito, né? Um homem crucificado com uma cabeça de um burro e alguém adorando, com o significado evidente de que aqueles que adoram essa pessoa são tão burras quanto ele. E há um pouco de verdade nisso, porque o nosso objetivo em adorar a Cristo é ser tornado igual a Ele, que para nós é glorioso. E ai daqueles que blasfemam do seu santo nome. O sofrimento como pedra de tropeço, irmãos. Veja o seguinte, a vida de Paulo, por causa do Evangelho, era uma pedra de tropeço. Ninguém quer se associar com pessoas que são fracassadas. Jesus hoje não seria aceito na maioria das igrejas como alguém próspero. Paulo hoje seria dito em algumas igrejas, eu acho que você está em pecado, porque você está passando por coisas na sua vida que não tem explicação. Hoje é ser bem sucedido, né? Você chegar com um carro importado na igreja, com mais fino traje, depois do culto ir no mais fino restaurante. Esse é um homem abençoado por Deus. Na época também era. Sempre foi assim. Os homens sempre olharam errado. Paulo havia enfrentado já muitas e muitas dificuldades. Observem, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi enxotado de Tessalônica e de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi taxado de impostor em Corinto. Por causa do Evangelho, Paulo enfrentava lutas que estavam muito além das suas forças. E por fim enfrentou novas prisões e por fim o martírio. A nossa dependência do Evangelho e a simplicidade da mensagem também podem ser pedras de tropeço. O Evangelho é zombado pelos impenitentes, pelos ímpios, sendo chamado de muleta. Isso é uma muleta. E eu não preciso dessa muleta para ser bom. Esse é o papinho, né? Eu não preciso disso para ser bom. Eu não preciso de alguém que diga que eu vá para o inferno se eu fizer tal coisa para ser bom. Eu sou bom porque eu sou bom. Nossa, quanta bondade. O Evangelho, meus irmãos, não é apenas muleta. O Evangelho é a essência da nossa vida. É aquilo que nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. E essa dependência que nós temos e a simplicidade da mensagem do Evangelho trazem vergonha. Quer ver como traz vergonha? Se você experimenta o seguinte, você numa roda de amigos, de empresários, de alguma coisa, qualquer coisa que valha, você diz o seguinte, olha, eu lutei na vida e eu conquistei. Diga o seguinte, que você sacrificou tudo que tinha por um objetivo. Ou então diga que você doou tudo que você tinha. Ou então diga que você foi em algum lugar sagrado. Ou que passou por alguma cerimônia sagrada. Ou que fez algum ritual. O que acontece? Você é aplaudido. Você é aplaudido. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O povo olha, meu, que bacana. Ah, eu fui para... Como é? Compostela? Acertei? Isso aí. Eu fui para lá, eu fui para Jerusalém, eu fui para... Quase que eu falo demais aqui. Aí a pessoa... Meu, olha que legal. Né? Que bacana. Passei por uma cerimônia. Você pode ver, os caras sacrificaram um porco, jogaram sangue, dançaram, bateram nos ataques. Pô, que legal, agora você está corpo fechado. Agora, quando você fala, experimenta o seguinte, dizer o seguinte, eu creio no Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque todos pecaram e Jesus é o Filho de Deus encarnado que morreu e ressuscitou para me perdoar e para me justificar. E fica aguardando o aplauso para você ver. Fica aguardando, mas pega uma poltrona bem confortável. Porque o que você vai receber ao invés de aplauso é julgamento, zombaria, desprezo e perseguição. Eis a vergonha do Evangelho. Outra coisa, o centro urbano e intelectual como pedra de tropeço. Observe, Paulo está indo à capital do império. Nós não temos noção o que é Roma como a capital do império, irmãos. Porque Roma não era Washington, a capital do império americano. Era a
capital de todo mundo conhecido da época. É muito grande isso. Observem alguns paralelos. Spurgeon, Charles Spurgeon, quando ele chega em Londres, capital da Inglaterra, ele foi zombado porque ele era um caipira sem modos que veio do interior. David Wilkerson, quando ele chegou a Nova York, ele passou pela mesma situação. Foi ridicularizado por ser um caipira, agora na cidade grande. Eu lembro quando li sua biografia ainda, um homem com calça, a calça social curta, que aparecia meia. Os caras não esperaram, porque agora é moda, né? Agora os caras compram calça curta, aquela calça que parece que você pegou do irmão, né? Ou que encolheu, ou que é para pescar, né? Os peixeirinhos aqui dizem que é para pescar. Ele era zombado. Seu sapato é velho, sua calça é curta. O que você está fazendo aqui na capital, na metrópole? Capital do pecado. Paulo, meus irmãos, por outro lado, ele não era um caipira, um redneck, mas ele era um nobre, um letrado, um bem educado. Mas ele não estava indo para Brasília, ou para Londres, ou para Washington, ou para uma cidade grande. Ele estava indo para a capital do império, onde ele poderia ser cercado de vergonha, de insultos, assim como os leitores da carta, a igreja de Roma. Veja, novamente eu vou fazer alusão à ilustração que eu mandei para os irmãos. Né? O grafite que foi feito. Pichador e grafiteiro não é coisa de hoje, já tinha naquela época. Os caras zombando da cruz de Cristo. Era isso que ele ia enfrentar. E até mesmo, irmãos, a sua erudição podia ser um agravante. Sabe por quê? Porque a maioria, quando está numa alta posição, essa pessoa teme perder a sua credibilidade e o seu respeito. Não é verdade? Veja, todos nós passamos agora por um pandemônio causado por uma peste chinesa. Porque se eu falar aquela palavra, ele censura o vídeo no YouTube. Não pode falar. É feio. Feio. Nessa época, e nos últimos 2 anos, qualquer publicitário mequetrefe ou escritor de notas da imprensa, note, escritor de notas, eu não considero jornalista. Qualquer um desses formado numa unisquina, se eles escrevessem ou falassem qualquer coisa que concordasse com a maioria, eles eram considerados sábios, arautos da ciência. Inquestionáveis. Por outro lado, doutores e pós-doutores que dão aula em infectologia e outras especialidades médicas. Homens como o Dr. Luc Montagnier. O Dr. Luc Montagnier, ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta e o isolamento do vírus do HIV. Prêmio Nobel de Medicina. Este e outros homens, eles foram chamados de negacionistas, ignorantes, conspiracionistas. Eu fico imaginando alguém com cabelo roxo, quase não conseguindo entrar no banco de tanto ferro pendurado na cara, digitando lá assim, esse é um ignorante. Esse pós-doutor é um ignorante, ele não sabe nada, é um conspiracionista. E o que fizeram com essas pessoas? Elas foram censuradas. Os seus perfis nas redes sociais foram derrubados. Eles foram condenados ao ostracismo. Eu estava lendo, quando eu fui pesquisar o nome do cara, porque eu não lembrava, em jornais até sérios, até com um jornalista talvez não formado na Unisquina, dizendo, manchou a sua carreira acadêmica, defendendo tal coisa. Eles foram silenciados por agências de checagem e por um bando de Zé Droguinha, de moleque, lá do Vale do Silício. Por quê? Porque eles falaram contra a picadinha da peste chinesa. Que não podia tomar picadinha que ia dar ruim, e está dando ruim. Paulo, irmão, só para ilustrar isso, Paulo ele corria o mesmo risco, guardado o assunto diferente. Um homem nobre que poderia ser envergonhado, caluniado e censurado. Não foi isso que ele viveu? Exatamente isso que ele viveu. Isso poderia ser um motivo de vergonha. Por fim, o próprio mau testemunho daqueles que afirmam crer no Evangelho. O mau testemunho das pessoas envergonha. Veja, em 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, né, carta de Paulo aos Coríntios, e na carta de Paulo aos Gálatas, os falsos crentes estavam na mira do apóstolo. Nós temos 2 Pedro com os falsos crentes na mira de Pedro, nós temos Judas com os falsos crentes na mira de Judas. Não há nada de novo. Nós convivemos com homens que se apresentam como santos, como superiores, mas que são desprezíveis.
e que são a razão do nome santo do nosso Senhor ser blasfemado pelo mundo. Vocês já ouviram aquela frase? Olha, Jesus é legal, o problema é o fã-clube. Não, Jesus eu até gosto, mas o problema é o fã-clube. Por que pessoas dizem isso? Porque elas enxergam crentes falsos, corruptos, pessoas que são líderes na igreja, líderes na política, e que são desonestos, que são mentirosos, que são impuros sexualmente, que são adúlteros, que são pedófilos até, que são espancadores dos seus filhos e das suas esposas. Ou então, no outro lado, aqueles que são anti-intelectuais, que são tapados e têm orgulho de continuar sendo tapado. Não, a letra mata, nem sabe o que está falando. Anti-intelectuais, ou então aqueles fanáticos, aqueles chatos, aqueles inconvenientes, hipócritas, religiosos santarrões que julgam os não crentes, mas comportam-se de maneira muito mais escandalosa. A lista é enorme, eu podia ficar a manhã inteira aqui falando, mas esse não é o foco. Irmãos, nós precisamos ser humildes e precisamos alertar o mundo de que o crente, nós, crentes, continuamos sendo pecadores. Pecadores que estão sendo santificados pela ação do Espírito Santo de Deus e que pela ação do Espírito Santo de Deus estão mortificando a sua carne e os seus pecados, num processo que só vai acabar na glória. Nós não temos aquela aréola de santinho. Pode ver ali, não tem asa nas suas costas ainda. Nós não somos perfeitos. Mas muito do que vemos nesses exemplos que eu dei, não são crentes que estão lutando contra o pecado, mas são crentes que estão lutando contra o Espírito Santo de Deus. Se é que são crentes, diriam falsos crentes, que entristecem o Espírito Santo. Contudo, meus irmãos, todas essas acusações falsas ou verdadeiras, elas não devem, e elas não podem, e elas não são razão legítima para nós justificarmos a nossa vergonha do Evangelho. Nós nos envergonhamos por causa dessas coisas? Sim, nos envergonhamos. Infelizmente. Mas elas não são uma razão aceitável. Até mesmo os falsos crentes, eles foram profetizados, não há nenhuma surpresa, e eles devem ser resistidos e combatidos até o glorioso dia, quando então o joio vai ser separado do trigo. O Evangelho, meus irmãos, é uma mensagem que foi aceita por alguns pobres pescadores, e que foi proclamada e crida em todo o mundo por pessoas simples e por pessoas nobres ao longo de toda a história. Uma mensagem que foi aceita e proclamada por indivíduos que antes eram vergonhosos, mas que hoje não têm vergonha da mensagem da cruz. E que Deus possa nos fazer assim. Porque fomos alvos desta mensagem, nos orgulharmos dela. E não permitir que sejamos calados, e não permitir que sintamos vergonha, mas que proclamemos com ousadia aquilo que nós cremos. Vamos observar rapidamente motivos que faziam Paulo ter orgulho do Evangelho. Isso aqui a gente vai ver ao longo das demais mensagens, mas só para pontuar. É uma introdução do que nós veremos à frente. Por que Paulo não se envergonhava? Porque o Evangelho é a mensagem poderosa daquilo que Deus Todo-Poderoso fez por meio de Cristo Jesus. Para quê? Para salvar todo aquele que crer nele. Porque a mensagem do Evangelho, nessa mensagem é revelada a justiça que vem de Deus. Não a nossa justiça, mas a justiça que vem de Deus. A saber, por meio de Cristo Jesus. E o que ele fez? Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Essa mensagem que nós devemos crer. Essa mensagem que nós devemos ter fé. E essa mensagem que vem até nós pela fé, pelo poder de Deus, faz com que nós, que sejamos então justificados pela fé, vivamos por meio desta fé. Vivamos eternamente. Porque sabemos que quando acabar a nossa vida aqui, nós apenas começamos a eternidade. É isso que fazia com que Paulo se orgulhasse, que ele não se envergonhava. E é isso que também deve fazer com que nós tenhamos orgulho. O que o Evangelho afirma, o mundo odeia. Quando ele é verdadeiramente exposto, meus irmãos,
Ele provoca ódio e antagonismo. A mensagem do Evangelho é que nós somos pecadores, mas nós somos pecadores tão grandes, tão condenados, tão desesperados, que se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós, nós estaríamos eternamente debaixo da ira justa e santa de Deus. Mas infelizmente nós já vemos hoje pregadores dizendo que Deus não se ira. Nós vemos hoje pregadores dizendo que nós não somos pecadores. Olha que ridículo que nós chegamos. Nós somos pecadores, sim. A diferença do mundo entre os justos e injustos, nós podemos qualificar entre pecadores impenitentes, não arrependidos, e pecadores penitentes, arrependidos. Essa é a separação do mundo, porque não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Sem Cristo nós estaríamos condenados. Irmãos, todo o nosso ser, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos está manchado pela morte do pecado. Mas em Cristo nós somos justificados. Ele morreu pelos nossos pecados. E quando nós estamos nele, a justiça dele é a nossa justiça. É com essa justiça que nós chegamos diante de Deus. O que você acha que é aceito diante de Deus? Porque você veio no culto? Porque você orou meia hora? Porque você deu uma oferta? Porque você leu a Bíblia? Porque você deixou de mentir? Porque você não adulterou? Não! Quando Deus olha para nós, ainda hoje, Ele vê vermes pecadores, mas Ele vê através de Cristo, porque nós estamos em Cristo. E Ele vê a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo é a nossa justiça. Isso é Evangelho. Imagina se eu não ia passar, né? Vamos lá. Vamos observar doutrinas estranhas, chamadas de evangelho, mas que Paulo teria vergonha. O Dr. Lloyd Jones ele afirma que a oposição e resistência que a pregação gera é uma das provas necessárias de que o evangelho verdadeiro está sendo pregado. Sabe aquela pregação que atrai aplausos, que é elogiada por todos os impenitentes? Sabe? Quando você vê um não crente, eu gosto de ouvir tal pregador. Franze o senho. Porque quando um não crente gosta de ouvir um pregador, ou esse não crente é um tapado, ele tem um problema cognitivo, ou o pregador é um falso pregador. Porque a pregação do evangelho humilha. E não tem como um não crente, não, eu gosto muito de ser humilhado por esse cara aí. Né? Isso é coisa para crente. Isso é coisa para crente. Quem luta pela verdade abomina a mentira. Vejamos então algumas mentiras que são erroneamente chamadas de evangelho. Aquilo que não é evangelho, meus irmãos, se não é evangelho, é falso evangelho. Não tem meio termo, não tem quase evangelho, não tem uma mensagem quase certa. É sim ou não. O resto... O falso evangelho baseado em obras. A compreensão desses dois versos desencadeou a reforma protestante. Eles são a base do protestantismo. Eles eram o grande ponto que os reformadores defenderam contra o catolicismo romano. Por meio desses versos, também, homens como Lutero e Wesley chegaram à conversão. Esses versos são a base de refutação de toda tentativa do homem se salvar por meio de obras, por meio do seu esforço. Quando a mensagem do Evangelho, aquilo que Deus fez por nós em Cristo, ela é substituída pelo falso evangelho, que é aquilo que nós fazemos para alcançarmos a salvação. Ocorre, na realidade, uma negação do evangelho. Ocorre um desprezo pela graça de Deus e ocorre uma negação à Escritura. É isso que ocorre. Muito além do catolicismo. Esses versos combatem qualquer seita protestante ou ateísta que defende obras e sacrifícios como uma base de religião. Porque os ateus também se defendem uma redenção pela boa obra, porque eu sou bonzinho. Qualquer coisa que defenda uma redenção por meio de moralidade é combatido por esses dois versos. E chamar esse tipo de mensagem de evangelho envergonharia Paulo. Falando sobre a salvação, Paulo escreveu o seguinte: mas se é por graça, já não é por obras,
De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Tem também o falso evangelho antropocêntrico, o falso evangelho baseado no homem. E eu fiquei muito feliz ao encontrar no Lloyd Jones o mesmo desconforto sobre uma coisa que eu já tenho falado algumas vezes, denunciado algumas vezes aqui deste púlpito. Mas agora eu tenho isso com um amparo do doutor. Aí você fica mais feliz, né? É aquela conversa que você já deve ter ouvido. Eu aceitei Jesus há 40 anos e nunca me arrependi. Puxa, bichão, hein? O que você quer dizer com isso, filho? O que você quer dizer com isso? Do que alguém se arrependeria em Cristo? O que essas pessoas querem dizer na realidade é o seguinte: Jesus tem me feito muito bem. É isso que elas querem dizer. Eu fui a Jesus e Jesus me fez muito bem e por isso... Mas qual bem, filhão? Esse bem será que é a liberdade de algum problema? Algum vício? Ou será que é a prosperidade? Observem que tem um vazio aqui. Eu temo que as pessoas que falam esse tipo de coisa jamais tenham compreendido o Evangelho. E isso é muito sério, porque o Evangelho é a boa nova de Deus para nós. Boa nova de Deus para nós. Mas veja, o Evangelho não é a nosso respeito. Isso é muito sério. O Evangelho não começa em nós e também não termina em nós. Vem de Deus, para a glória de Deus. O Evangelho não termina nas nossas sensações, nos nossos prazeres ou nos nossos sentimentos. O falso evangelho interesseiro, em terceiro lugar, é bem semelhante ao último ponto. Você já ouviu aqueles apelos que dizem assim, que prometem resoluções de problemas, qualquer problema, e atraem multidões. E eu vou dizer quem são essas multidões. São interesseiros. São interesseiros. Assim como muitos iam atrás de Jesus somente pela multiplicação do pão. Não iam atrás do Filho de Deus. Você já ouviu talvez aqueles apelos que dizem assim, você está com problema? Às vezes na televisão tem até uma impostação de voz, né? Você está com problema? Aí você já olha assim, pô, eu tô, é comigo. Você está com problema no seu casamento? Está com problema nas suas finanças? Está com problema na sua saúde? Venha para Jesus e Ele acertará tudo. Venha logo para Jesus e tudo vai ficar bem. Esse falso evangelho da prosperidade, que pode enganar muito bem, porque muitas pessoas acham que a prosperidade, o evangelho da prosperidade, a teologia ou a teoria da prosperidade fala só em dinheiro. Não fala só em dinheiro não, irmão. Não fala só em dinheiro não. Fala em bem-estar, fala em bênção, fala em saúde, fala em bom casamento. Não é só dinheiro não. É aquela vida que contradiz a vida que Paulo levou. Esse falso evangelho é baseado em sensação. E é baseado em alguma bênção particular. E isso, meus irmãos, é extremamente perigoso. Por que é perigoso, pastor? Porque tem prazo de validade. É só você perder aquela bênção, aquilo que você ganhou, que você perde o interesse. Você nunca encontrou com ninguém que saiu da igreja, que, pois é, eu estava lá, mas aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Deus permitiu que eu falisse, Deus permitiu que levasse meu filho, Deus permitiu que... não é para mim isso. O evangelho traz bênçãos? É óbvio que traz bênçãos. Contudo, meus irmãos, Jesus Cristo é a principal bênção e é a fonte de onde todas as outras bênçãos advêm. Paulo escreve, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Talvez até a sua tradução traga bênçãos espirituais, mas na realidade aqui é singular. Mas mesmo que fosse plural, toda a bênção ou todas as bênçãos espirituais nos advêm através de Cristo. E o que isso quer dizer, irmãos? Que sem Cristo, todas as bênçãos, para dizer o mínimo, elas são perigosas. Para dizer o mínimo.
Com Ele, com Cristo, a ausência das bênçãos, ela não é trágica. Porque em Cristo nós temos tudo. Herdeiro de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, o que mais nós queremos? Todo o resto é inútil para resolver o principal problema da humanidade, que é o pecado. Agora, uma vez que foi resolvido esse problema, todo o resto é perfumaria. Se Deus abençoar, glória a Deus, usemos isso para a glória de Deus. Se Deus não permitir, glória a Deus. Temos também o falso evangelho do pecado diluído, falsos pregadores que envergonham-se do evangelho. Por que eles se envergonham? Porque o evangelho verdadeiro é o remédio para o pecado. E se você pregar o evangelho verdadeiro, você vai precisar falar sobre o pecado. E falar sobre o pecado é impopular. É feio, as pessoas não gostam. Lloyd Jones sintetizou aqui um pregador que ele leu, que eu vou ter que citar ele. Ele diz que na pregação desse homem, ele escreveu o seguinte: esses hinos de Charles Wesley, que fazem você dizer, sou vil e cheio de pecado, eles deveriam ser expurgados do inário. Quem já viu algum candidato a emprego dizer para o empregador, sou vil e cheio de pecado? Se o fosse, nunca conseguiria o emprego. Imagine, é o que eles dizem que nós façamos. Ou seja, esse pregador odiava essa mensagem, porque essa mensagem condenava ele também. Esse é o grande ponto. Se nós pregarmos o evangelho como um belo ensino, um ensino só moral, bonitinho, isso nunca vai incomodar ninguém, isso nunca vai ferir ninguém, e isso nunca vai salvar ninguém. Eu já frequentei igrejas, eu já falei isso para os irmãos, que por mais de ano nunca foi pregado a respeito de pecado. E igreja dito reformada. De outra maneira, eu já fui criticado daqui de cima desse púlpito, de dizer que todos nós somos pecadores imundos diante de um Deus puro, santo, excelso. Ah, não. Ai, não fala assim. Pecadores, irmãos, preciso do evangelho verdadeiro. E eu não me envergonho desse evangelho. E vou continuar pregando, quer as pessoas gostem ou não. Falso evangelho da cruz adocicada, isso é terrível. A gente vê muito isso hoje em dia. Porque a cruz é um escândalo quando ela é verdadeiramente pregada. Ela é pedra de tropeço. De novo, eu vou ter que... Lloyd Jones sintetizou isso de uma forma tão brilhante que se eu botar palavra minha vai ficar ruim. Ele diz o seguinte: às vezes a cruz é pregada como algo lamentável. Você vai identificar que você já ouviu isso em muita congregação. A cruz é pregada como algo lamentável. E Cristo como quem merece dó. Não é assim? Que vergonha! Muito ruim! O mundo não o conheceu. O mundo não o reconheceu. O mundo em sua crueldade o levou à morte. Mas veja, ele até os perdoou ali na cruz e sorriu para eles. Ah, maravilhoso Jesus! Irmãos, pregação da cruz não é isso, pregação do evangelho não é isso. Nisso não há ofensa nenhuma. O único que sai ofendido aqui é Cristo. E o verdadeiro evangelho. Há ainda o falso evangelho do Jesus revolucionário. Ou do Jesus coitadinho, que é um elo desse último que eu citei. No primeiro caso do revolucionário, nós vemos o seguinte, presta atenção nisso. O Jesus, o nosso Senhor Jesus, que obedeceu completamente à lei, ele é transformado num transgressor revolucionário. E o seu ensino, que vejam só, era contra as tradições humanas, deste ensino é feito um outro ensino humano, agora contra a igreja. Vocês já viram isso? Essas pessoas gostam de chocar o seu público. E aí então elas apresentam um homem ou efeminado, ou um homem radical revolucionário, e eles dizem que esse homem imaginário deles é Jesus Cristo, afirmando então que ele deve ser o nosso exemplo de amor ou de revolta. Isso é blasfêmia. Indubitavelmente, meus irmãos, Jesus é o exemplo do homem mais perfeito,
Mas observe, quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos como ele era santo, essas distorções caem por terra. Porque aí você vai ter que olhar para a lei de Deus que ele obedeceu. Além do mais, Jesus, ele não é um nobre exemplo moral. Que você vai simplesmente seguir o exemplo dele e melhorar a sua moral. Ele é o Cordeiro de Deus que carregou o seu e o meu pecado, o pecado do seu povo, até a cruz, pagando a sua dívida. Mas ainda há o segundo caso, né? O Jesus coitadinho. Aqui entram aqueles que admiram partes do seu ensino. Vocês já viram isso? As pessoas que dizem assim, por exemplo, o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é lindo, são as palavras de elevação, tem ali uma nobreza, uma ética moral, é uma filosofia maravilhosa. Se nós pudéssemos obedecer, isso seria maravilhoso. Eles tratam Jesus, irmãos, como um pobre coitado de um filósofo que foi incompreendido pelo mundo e que foi morto pelos religiosos e pelos ricos. Alguém tão bom, mas que não conseguiu agradar a todos, como se ele tivesse vindo para agradar alguém que não fosse o Pai. É isso que fazem com bons homens, eles dizem. Um pobre oprimido, alguém que sofreu as injustiças de um mundo opressivo e por conta disso foi morto injustamente. Isso não é evangelho. Um ponto agora final, para nós aplicarmos essas coisas. Nós temos orgulho ou vergonha do evangelho? Será que nós já nos envergonhamos do evangelho verdadeiro, meus irmãos? Você nunca se envergonhou do evangelho? Observe o seguinte, nós estamos reunidos como igreja no dia do Senhor. Não peque, somando o seu pecado gravíssimo de mentir hoje com o pecado de se envergonhar do evangelho. Porque nós nos envergonhamos do evangelho. Ou será que não? Será que você nunca se envergonhou do evangelho no seu trabalho? Diante daquele chefe ateu? Ou daquele colega zombeteiro? Será que você nunca se envergonhou do evangelho na sua escola? Diante daquele seu professor esquerdista? Ou na sua faculdade? Diante daqueles colegas blasfemos e zombeteiros? Ou talvez diante do reitor ou do coordenador do curso que são ateus e, o que eles vão pensar de mim? Vai influenciar na minha nota e na minha avaliação? Será que nós nunca nos envergonhamos do evangelho em nossas famílias? Diante dos nossos pais que possuem uma outra crença? Ou talvez diante dos nossos filhos que se tornaram por causa da vida ou de estudos céticos? Será que nunca nos envergonhamos em família diante daquele tio? Todo mundo tem aquele tio metido a religioso que gosta de dar grandes sermões, mas não entende nada e gosta de falar grosso. Será que nós nunca nos envergonhamos diante dos nossos amigos? O que eles dirão se descobrirem que eu sou crente? Eles podem me desprezar. Entre os críticos que nós temos hoje em dia, ateus e ideológicos, que atacam a nossa fé diariamente, olha o que Jesus fala a esse respeito. Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Que palavra terrível. Essa palavra aqui não é de alta elevação moral que as pessoas dizem. Isso aqui é palavra de condenação e nos condena. De tal maneira que é certo dizer que todos nós devemos nos arrepender, irmãos. Isso é uma palavra de exortação para nós nos arrependermos. Veja, o Evangelho afirma que Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, inclusive, meus irmãos, por causa da vergonha que nós sentimos dele. E por causa da nossa covardia em dizermos que cremos unicamente nele. Portanto, nós podemos ir a ele
humilhados, quebrantados pela verdade que nos afrontou, mas com esperança e com confiança para pedir perdão, com força e ousadia junto, para que possamos afirmar daqui para frente: nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo. Segunda aplicação: por que nós não nos envergonhamos do Evangelho? Vai que alguém aqui diz que não se envergonha. Será que é pela razão correta? Isso é muito sério. Alguém se arrependeria de ter sido liberto imerecidamente da condenação eterna? É óbvio que não. O que faz você afirmar, o que nos faz afirmar que nós somos cristãos? O que nos faz vir à igreja? Será que é porque nós prosperamos? Será que é porque você teve o seu casamento restaurado? Será que é porque o seu filho foi curado? Será que é porque algum dos senhores largou algum vício? Será que por causa do Evangelho você se tornou o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho? Será que é porque antes você era brigão e agora não briga mais? Era mentiroso e agora não mente mais? Irmãos, prestem atenção. Estas razões não são legítimas. Primeiro lugar, porque se você perder alguma dessas virtudes, você vai perder também a sua firmeza. Em segundo lugar, nenhuma delas é motivo de vergonha e, portanto, atrairia aplauso. E em terceiro lugar, todas elas, homens ou instituições, podem fazer também. Assim como os mágicos no Egito replicaram os primeiros milagres que Deus fez através de Moisés, homens e instituições podem replicar essas coisas. Eles podem ser imitados com sucesso por médicos, psicólogos, associações, alcoólicos anônimos da vida, rehabs, até mesmo influenciadores digitais ou os treinadores, os coaches. Eles podem imitar essas coisas. Mas nenhuma dessas instituições pode salvar alguém, algo que somente Jesus Cristo pode fazer. Somente pela graça, somente por meio da fé, somente por meio da obra de Jesus Cristo. Esse é o anúncio do verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é a revelação da justiça que vem de Deus. Irmãos, todo o resto é palha, é refúgio, se a base da sua fé não for esse Evangelho verdadeiro. Eu sou crente por causa disso. Não, você é um convencido que beira a perder o seu convencimento na primeira onda contrária que vê a sua vida. É fácil dizer que nós cremos porque fomos abençoados, meus irmãos. Difícil é dizer que a mensagem do Evangelho não é sobre força moral, não é sobre boas obras, não é sobre nada daquilo que nós fazemos, porque nada daquilo que nós fazemos vale alguma coisa. Porque a nossa justiça é um trapo de imundície. Porque as nossas conquistas particulares são esterco e refúgio. Difícil é dizer que nós éramos pecadores e que cremos nesta mensagem que nos salvou e que pode salvar também aquele que está nos ouvindo, porque ele também é pecador. Difícil é dizer que crer no Evangelho é a única esperança de salvação pelo poder de Deus em Cristo. Que Ele é a mensagem da salvação, que apesar de todo o benefício que nós recebemos, e recebemos sim, é o Senhor que aplica, ou seja, é Ele que salva para a glória do seu santo nome e para a glória de Jesus Cristo. Portanto, não é para a glória de mais nada nem ninguém. Cristo é a nossa fonte de vida e segurança, somente Ele. Porque o Evangelho de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, então nós podemos nos gloriar, nós podemos nos orgulhar, porque é uma rocha firme. E, portanto, nós precisamos questionar se realmente nós compreendemos e cremos no Evangelho pela razão correta. Por quê? Porque se não cremos pela razão correta, eu ouso dizer que não somos verdadeiros crentes. Por fim, que Deus nos ajude a afirmar como Paulo, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Ele é a mensagem de perdão, irmãos.
perdão imerecido de Deus concedido por Cristo. Essa é a razão para nós nos gloriarmos, seja na pobreza, na doença, na aflição. Nós nos regozijamos e nos orgulhamos de Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Esse é o tema constante de toda a Escritura. Nas Escrituras nós aprendemos a respeito da criação perfeita de Deus. Aprendemos a respeito da queda do homem. Aprendemos a respeito que nós nascemos debaixo da ira de Deus e que continuamos pecando durante as nossas vidas. Mas, porque Jesus Cristo viveu em nosso lugar uma vida de obediência perfeita à lei de Deus, e porque Cristo recebeu em nosso lugar o castigo que nós merecíamos, nós somos aceitos por Deus. Nós precisamos compreender a justiça de Deus revelada pelo Evangelho, porque se nós não compreendermos, nós não poderemos crer nelas. E porque o justificado que crê nisso vive pela fé. Parte do nosso fracasso, irmãos, é a nossa negligência em estudar a Bíblia. Essa é a grande realidade. E que Deus nos auxilie a extrair nessa sequência de mensagens que nós vamos ver um por um esses motivos de vergonha. Que Deus nos auxilie a extrair o máximo de conhecimento possível, para que nós possamos entender. E a minha oração a Deus é que, como não basta apenas entender, que o Senhor regenere aqueles que precisam de regeneração. E que Deus avive aqueles que estão cansados e sobrecarregados e com seus joelhos vacilantes. E que sejamos todos iluminados sobre aquilo que devemos crer. E que tenhamos dado por Deus a fé necessária para essas coisas. Que Deus Pai seja misericordioso com nós em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de mim. Nós confessamos a Ti que nós, no mínimo, já dissemos que não nos envergonhávamos da Tua mensagem, da mensagem de salvação, pelo motivo errado. Perdão por isso. E confessamos, Senhor, como igreja, que nós constantemente nos envergonhamos, em grandes situações e em pequenas situações. E que vergonha para nós nos envergonharmos de tão poderosa, agradável, santa e graciosa mensagem. Senhor, nós confessamos diante de Ti a nossa debilidade e crendo no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, daquilo que foi feito por meio dele em nosso favor, tendo a esperança da salvação na obra de Cristo Jesus, cujo Evangelho revela a Tua justiça, Senhor, sendo praticada em Cristo por nós. Crendo nisso, nós, pecadores humilhados, temos ousadia ainda de pedir perdão, confiando na Tua graça, confiando no Teu amor, confiando na Tua fidelidade, de sermos não somente ouvidos por Ti, mas perdoados. Porque ainda que tenhamos nos envergonhado, Cristo levou a nossa vergonha, junto com todos os outros pecados que nós cometemos. Diante disso, Senhor, nós nos alegramos e agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. E pedimos, Pai, humildemente, porque sabemos da nossa deficiência, que através do poder do Teu Santo Espírito, nós possamos cada vez mais compreender e cada dia mais proclamar e exultar com grande gozo e alegria no Teu Evangelho, que nos salva para a glória do Teu santo nome. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém.